Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 8. Nós vamos passear um pouco sobre o capítulo 8 de Atos, mais uma narrativa de Lucas, agora acerca da igreja que foi recém-formada, da igreja que está dando seus primeiros passos ali. E o tema que nós estamos trabalhando nesses dias é: qual a tua identidade? Ou ID, ou ID, depende de como você quer chamar. Qual é a sua identidade? Qual é a nossa identidade? Ou melhor, qual deve ser a nossa identidade? Eu não sei se você fez esse exercício de procurar uma definição mais clara do que é identidade. Identidade, segundo o dicionário, dois significados bem pontuais aqui. Falando de sermos, e falamos ontem, falamos hoje de manhã sobre sermos idênticos a Jesus, aos ensinamentos dele, à forma dele, à maneira dele. Mas uma outra tradução, um outro significado interessante do dicionário quanto ao que é identidade é o seguinte: conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa por meio das quais é possível individualizá-las. E o que eu quero falar com vocês nessa noite é exatamente pensando nessa perspectiva, conjunto de características. Quando nós falamos da nossa identidade, quais são as características? Quais são o conjunto de características que nós devemos ter para respondermos à missão de Deus, para respondermos o chamado de Deus? E Atos 8 tem aqui diferentes características, primeiro da igreja da época, depois de Felipe, o evangelista, características muito pontuais que eu acho que podem nos ajudar, que podem nos dar um direcionamento, um caminho para que a gente possa refletir para onde devemos ir, o que devemos assimilar para nós, como homens, como mulheres que querem servir ao Senhor da melhor forma possível, que querem ser encontrados por Deus da melhor forma possível no desenvolvimento da sua missão. Atos capítulo 8, vamos lembrar um pouco do que está acontecendo. Atos capítulo 1, Jesus dá a promessa sobre o derramado do Espírito Santo. Capítulo 2, nós vemos isso acontecer de uma forma, como diria meu amigo Jeremias, substância, forte mesmo. E aí então o poder de Deus é derramado ali. Pedro prega, 3.000 se convertem, a igreja começa a dar os seus passos seguintes, a igreja começa a se desenvolver, os apóstolos começam a manifestar a graça, a misericórdia, o poder de Deus, muitas pessoas são curadas, muitas pessoas são libertas, mas também é um momento quando os apóstolos começam a ser perseguidos. Lá no capítulo 6, a igreja passa por uma reformulação estrutural. Os primeiros diáconos da época ali são... Entre eles Estevão, um homem piedoso, um homem de fé, um homem de Deus. E aí então, já no final do capítulo 7, a gente tem a história do apedrejamento de Estevão. Estevão é morto. Por causa da sua fé, Estevão é martirizado por conta da sua crença no Senhor Jesus, por conta da sua vida dedicada ao reino de Deus. E aí então a gente tem a narrativa de Lucas, a partir do capítulo 8, acerca do que acontece com a igreja, do que acontece com essa igreja após a morte de Estevão. Atos capítulo 8, verso 1. Acompanhe comigo a leitura até o verso 8. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão.
Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos. Guarde isso na sua cabeça. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua Verso 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados, e assim houve grande alegria naquela cidade. Pula agora para o versículo 26. Ainda falando sobre Filipe. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vai para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Cândace, a rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu um homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como eu posso entender, se não há quem me explique? Assim convidou Filipe para subir e assentar ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura, e ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, e ele não abriu a boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? E então o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? E então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas do Evangelho. Verso 40. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais ele passava. Nós temos a tendência de achar, de pensar que o Evangelho pode ser preso, o Evangelho pode ser diminuído diante das situações, das dificuldades que nós enfrentamos. Nós achamos e muitas vezes agimos como se o Evangelho pudesse ser limitado pelas questões que são terrenas, das questões que nós vivenciamos, seja na nossa vida, seja nas nossas igrejas, seja no nosso ministério, seja em diferentes ambientes dos quais nós fazemos parte. Mas a verdade é que o Evangelho não pode ser preso. A ação de Deus, a manifestação da graça de Deus, o avanço do reino de Deus, ele não é interrompido por quaisquer situações que possam sobrevir sobre a nossa vida. Quando nós nos demos conta da pandemia, em março do ano passado, nós estávamos preocupados. Havíamos estabelecido um projeto, uma visão chamada Visão 2020, que tinha como objetivo, alguns objetivos muito claros, entre eles estabelecer novas equipes, aumentar o número de igrejas plantadas, treinar missionários africanos, preparar líderes e pastores africanos, e tínhamos lá nossos alvos, inclusive nossos alvos numéricos. Queríamos enviar 20 novas equipes para povos não alcançados, queríamos plantar 20 novas igrejas entre lugares onde nós já tínhamos equipe, queríamos treinar, mobilizar e treinar 400 missionários africanos, queríamos preparar biblicamente 4.000 pastores e líderes africanos, estabelecemos nossos alvos, estávamos caminhando felizes da vida, e aí então veio a pandemia. E é claro, nós nos vimos preocupados, nós nos vimos temerosos por aquilo que podia acontecer, mas 2020 aconteceu,
passou e fomos então à nossa reunião anual do nosso Conselho Internacional na Missão, e aí então tivemos momento para nos ajoelharmos, agradecermos a Deus, louvarmos a Deus e reconhecermos que nada pode impedir o avanço do Evangelho de Deus. Porque mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a todas essas situações que nós vemos acontecendo em diferentes países do continente africano, mais de 100 povos não alcançados receberam equipes missionárias em 5 anos. Mais de 10 mil líderes e pastores foram treinados nesses 5 anos. Mais de 400 igrejas foram plantadas nesses 5 anos. Nada pode impedir o avanço do reino de Deus. E a igreja ali, naquele momento, narrado por Lucas, está enfrentando uma das suas maiores dificuldades. E é exatamente nos momentos onde nós estamos enfrentando as nossas maiores dificuldades que nós precisamos nos colocarmos firmes diante de Deus. É nesses momentos onde a nossa identidade diante de Deus ela é mais visível. É nesses momentos onde as características de Deus nas nossas vidas precisam aflorar, precisam aparecer, precisam estar evidentes, porque é nesses momentos que nós estamos provando ou não a nossa fidelidade a Deus. Porque servir a Deus aonde tudo vai bem, é tranquilo. O problema é servir quando as coisas não estão caminhando como nós prevemos, como as coisas não estão acontecendo como nós prevemos. Muitas vezes nós achamos que se nós não nos movermos na direção dos campos missionários, se nós não trabalharmos para o avanço missionário, os povos vão perder. Eu tenho sempre batido nessa tecla de que, na verdade, quem perde somos nós. Nós perdemos a oportunidade de participar daquilo que Deus está fazendo. O Evangelho nunca, de maneira nenhuma, ele fica limitado a questões de dificuldade ou a fronteiras. Deus sempre tem o controle da situação. E a gente percebe do verso 1 ao verso 3 desse texto que naquele contexto há desânimo, há tristeza, há até mesmo um desespero de qual será o futuro da igreja. Afinal, um dos seus maiores perseguidores, um dos seus maiores carrascos está ali atento a tudo que está acontecendo. Ele está atento à morte de Estevão, ele está de alguma forma perseguindo a igreja, ele está tentando fazer com que a igreja naquele momento não consiga avançar. E é a partir do verso 4, até o verso 8, que nós vemos Deus mudando a história, Deus transformando a história, Deus cumprindo a sua palavra e a sua profecia, aquela promessa que ele havia feito para os seus discípulos. Lá em Atos, capítulo 1, verso 8, Jesus é claro quando ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E é necessário um período de 7 capítulos para que isso comece realmente a acontecer, porque até então o Evangelho continua limitado geograficamente até nos arredores de Jerusalém. É só a partir do capítulo 8 que nós vemos o Evangelho avançando, rompendo as fronteiras, avançando além do território de Jerusalém, chegando às cidades da Samaria e chegando até os confins da terra. Agora, quais são as características? Qual é a identidade daqueles que efetivamente cumprem, ou daqueles que Deus encontra disponíveis para cumprir a promessa que ele havia feito em Atos capítulo 1, verso 8? Quando nós lemos o verso 4, o texto diz que em meio à perseguição, em meio à dificuldade, aqueles que foram dispersos, aqueles que foram enviados a outros lugares,
começaram a pregar a palavra por onde quer que fossem. Apesar daquilo que havia acontecido, apesar deles terem presenciado a morte de Estevão, apesar de toda a tristeza, de toda a angústia, de toda a situação de dificuldade, eles são dispersos, e enquanto são dispersos, estão levando a palavra por onde quer que eles vão. E a primeira característica que a gente pode ver na vida dessas pessoas é a marca da intencionalidade. Eles são intencionais, não importa o que está acontecendo, não importa a perseguição que está sobre nós seremos intencionais e nós faremos com que essa palavra, com que esse evangelho que nós recebemos agora possa avançar por todos os lugares. E enquanto nós estamos indo, nós estamos pregando o evangelho. Por onde Deus nos enviar, nós estamos anunciando o evangelho. Nós precisamos, nos dias de hoje, pessoas que são intencionais na pregação do evangelho. Há pessoas na igreja que fazem tudo, e em tudo que fazem o evangelho não é pregado. Nós precisamos de intencionalidade na pregação do evangelho. Uma das pessoas que me inspirou a me tornar missionário, eu disse isso aqui, que eu fui chamado, ou o meu chamado veio a partir de uma equipe missionária que visitava a minha igreja, e uma das pessoas que faziam parte daquela equipe missionária era um angolano. E esse rapaz angolano estava no Brasil, fazendo parte daquela equipe, e aquele rapaz era impressionante. Aquele rapaz me inspirava, ele me inspira até hoje, na verdade, eu continuo tendo contato com ele. E algumas vezes eu estava caminhando com ele, junto com ele em algum determinado lugar, e daqui a pouco eu olhava para trás e o Jorge tinha sumido. E aí, vamos procurar onde está o Jorge. Aí o Jorge estava sentado no meio-fio, ou num banco de uma praça, ou no meio da rua conversando com alguém. Jorge, o que você está fazendo? Deus me mandou pregar o evangelho para essa pessoa, e eu não posso perder as oportunidades que Deus me dá para pregar o evangelho para as pessoas. Teve uma vez que ele foi convidado para ir para Brasília, de Londrina para Brasília. Gente, eu estou falando de algum tempo atrás, quando viajar de avião não era tão comum como os dias de hoje. E aí então fomos de Londrina a Brasília de ônibus, chegamos lá, ele participou da conferência, eu fui só para carregar a mala mesmo. E aí ele pregou e tudo bem. Lá em Brasília ele recebe uma ligação de uma igreja em Florianópolis, dizendo: Jorge, gostaríamos que você viesse aqui para falar um pouco com a nossa igreja. Ele falou: tudo bem, ótimo, então nós vamos comprar as passagens de avião. E ele disse assim: não, meus irmãos, é o seguinte, é que eu estou com um rapaz aqui me acompanhando, vai ficar muito caro, nós vamos de ônibus mesmo. 32 horas de viagem dentro daquele ônibus. E eu falei: Jorge, pelo amor de Deus, é muito longe. Ele falou assim: não tem problema, é mais tempo e oportunidade para a gente pregar o evangelho. Imagina o que a gente pode fazer em 32 horas dentro do ônibus. E sem brincadeira, nós entramos, era noite, e aí quando logo que amanheceu, ele chegou para uma pessoa, duas pessoas sentadas, 2 bancos, ele chegou para uma pessoa que estava no corredor e disse: o senhor pode me dar licença, trocar de lugar um pouquinho comigo? Eu preciso falar com essa pessoa aqui. E a pessoa, sem entender muito, trocou de lugar, e ele começou então a falar assim: olha, Deus está me dizendo que Ele quer te alcançar, que Ele te ama, e isso e aquilo. Aquela pessoa em lágrimas entregou a sua vida para Jesus. Daqui a pouco ele estava em outro banco dizendo: será que o senhor poderia trocar de lugar comigo? Eu tenho uma palavra de Deus para a vida dessa pessoa. E aí ele estava ali pregando o evangelho, e a pessoa que deu lugar falou: você não tem uma palavra de Deus para mim também não? Intencionalidade. Entende a sua identidade, entende que nós precisamos ser intencionais na nossa pregação, por onde nós formos. Não espere chegar entre os ribeirinhos, não espere chegar entre os indígenas, não espere chegar na África. Seja intencional e pregue o evangelho em tempo e fora de tempo. Mas quando nós olhamos para o verso 5, nós vemos que aquela comunidade de discípulos, eles não só pregam o evangelho intencionalmente,
mas o que eles pregam é centrado na pessoa de Jesus. Verso 5, ali lhes anunciavam o Cristo. E essa é outra característica que nós precisamos ter. Primeiro, a nossa pregação precisa ser cristocêntrica. Segundo, a nossa pregação precisa ser a pregação verbal do Evangelho. Eu não sei o seu pensamento, eu não sei a sua teologia, mas eu quero dizer para você que na grande maioria das vezes, quando a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, fala sobre a pregação, o pregar, o anunciar, está fazendo menção e referência à pregação verbal do Evangelho. Evangelho não pega por Bluetooth. Você não fala assim, irmão, receba o Evangelho aí. Não funciona. O Evangelho precisa ser pregado. E eu me entristeço muito nos dias de hoje, porque parece que cada vez menos nós temos pessoas intencionais, dispostas a pregar verbalmente o Evangelho. Eu ouço muita gente dizer, não, estou vivendo o Evangelho, e as pessoas estão vendo o Evangelho em mim. Desculpa, elas vão morrer e vão para o inferno, vendo o Evangelho em você ou não. Porque elas precisam ouvir, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O Evangelho precisa ser pregado. E o Evangelho pregado precisa ser o Evangelho cristocêntrico. Precisa ter Cristo como centro. Porque se você fizer um apanhado por aí, tem muita coisa sendo pregado, menos Cristo. Prega-se de tudo, menos Jesus. Prega-se de tudo, menos o sacrifício de Jesus na cruz. Prega-se de tudo, menos arrependimento. Nós precisamos pregar o Evangelho e o nosso Evangelho precisa ser Cristo. Aliás, o Evangelho nada mais é do que a história da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. E como o Evangelho avança? O Evangelho avança através da pregação, a pregação verbal. Esses irmãos entenderam, esses irmãos têm como característica, como DNA das suas vidas, a intencionalidade e a centralidade do Evangelho na pessoa de Jesus. Eles pregam Jesus. Aquele que eles anunciam é o Cristo, não é outro. Verso 6. A pregação do Evangelho é acompanhada pela manifestação do poder e da unção de Deus na vida deles. Afinal, essa foi a promessa de Jesus. Virá sobre vocês poder do Espírito Santo. E esse poder não só dará a vocês condições de anunciar o Evangelho, mas dará condições de vocês fazerem coisas em meu nome, em curar as pessoas, em libertar as pessoas em meu nome. E a palavra diz que eles então, quando vem Felipe no verso 6, quando a multidão ouve Felipe e vê os sinais miraculosos que ele realiza, ela dá unanimidade e atenção ao que ele dizia. A comunidade de cristãos, de discípulos de Jesus, relatada por Lucas em Atos capítulo 8, é uma comunidade intencional, é uma comunidade centrada em Cristo e é uma comunidade que vive a integralidade do Evangelho. O Evangelho é pregado, anunciado, mas ele é demonstrado em atos de misericórdia, em atos de amor e atos do poder da manifestação do Espírito Santo na vida das pessoas. Sem esse poder, sem essa unção, sem essa manifestação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, dificilmente nós vamos ter a unanimidade da atenção das pessoas para nós, para as nossas vidas. E um dos discípulos de destaque nessa comunidade aqui é Felipe, o evangelista. E é interessante nós olharmos para a história de Felipe, porque as características que nós vemos na comunidade da qual ele faz parte também estão presentes na sua vida, estão presentes na sua caminhada. Aliás, é em Felipe ou com Felipe que o evangelho chega até os confins da terra. É interessante, eu tive a oportunidade de visitar a Etiópia.
Eu tive a oportunidade de conversar com alguns líderes cristãos na Etiópia, e todos eles, independente da denominação que fazem parte, quando você conversa com eles e diz como o Evangelho chegou no seu país, todos eles fazem menção a esse texto. Todos eles são unânimes em dizer: o Evangelho chegou aqui, porque Filipe, o evangelista, alcançou um dos nossos. É com Filipe que o Evangelho chega até os confins da terra. Não é com Pedro, não é com João, não é com Tiago, não são com os discípulos e os apóstolos que faziam parte daquele momento da história da igreja. Aliás, esses têm ainda alguma dificuldade de entender esse avanço do Evangelho, mas é com Filipe. É com ele que o Evangelho avança. É com ele que a promessa de Jesus se cumpre. E quando nós olhamos então para essa intencionalidade, essa centralidade, essa integralidade, nós vamos entender a partir de Filipe que ela só pode ser exercida por pessoas que trazem em si 3 atitudes, das quais nós vamos ver na vida de Filipe. Então presta atenção. Uma comunidade cristã que é intencional, que é centrada e que é integral na sua ação missionária, que tem essas características, ela é formada por indivíduos que têm as características que Filipe tem. Atos 8, de 26 até em diante. No verso 26, o Espírito Santo fala com Filipe. E essa é uma das primeiras vezes onde o Espírito Santo dá uma orientação clara sobre um chamado, sobre uma ação missionária dentro do contexto do Novo Testamento. Fala individualmente com uma pessoa sobre uma ação missionária. O Espírito Santo diz para ele: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Filipe só consegue entender, observar, compreender, porque Filipe tem uma característica que é necessária para cada um de nós: a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Quantas vezes Deus tem tentado falar conosco, mas nós não estamos sensíveis à sua voz? Quantas vezes Deus tem falado conosco, mas aquilo que Ele fala parece, como dizia minha avó, entra por um ouvido e sai pelo outro. Filipe é sensível à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala com ele: olha, sai de onde você está, vai para determinado lugar. E ele ouve, e ele vai. Ele é sensível para perceber o mover de Deus, a direção de Deus. Ele é sensível para entender para onde Deus o está movendo, para onde Deus o está guiando. E eu sei que muitos de vocês, especialmente alunos que estão aqui, de vez em quando têm dúvidas. Para onde Deus vai me levar? Aonde Deus quer me usar? Qual o ministério Deus vai me direcionar? E eu queria dizer para você: traga dentro do seu coração, da sua vida, as mesmas características que Filipe tinha. Tenha em você essa sensibilidade de perceber o mover de Deus, a direção de Deus. Seja sensível à voz de Deus, porque se você for sensível à voz de Deus, Deus vai te orientar, Deus vai te dirigir, Deus vai te conduzir, Ele vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Mas só ouvir, só perceber, só entender a direção de Deus, sem que haja submissão a essa direção, sem que haja submissão à direção que Deus está te dando, ao mover que Deus está fazendo na sua vida, aquilo que Ele está falando, não adianta. E aí então, o verso 27 do capítulo 8 diz o seguinte: ele, o que diz aí? Se levantou e partiu Gaza.
Se fosse hoje, ele teria colocado no seu Instagram hashtag Partiu Gaza. Olha, vai para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Você presta atenção nisso. O Espírito Santo não disse para ele: olha, vai para lá, porque lá vai acontecer isso, lá vai ter uma equipe te esperando, lá nós preparamos um quarto VIP para você, você vai chegar, vai ter alguém para te buscar no aeroporto. Não teve nada disso. A ordem foi simples: vai. E muitas vezes eu percebo que nós estamos querendo a revelação completa de Deus para as nossas vidas. E às vezes eu acho que Deus é muito interessante no modo que Ele age, porque Ele não dá direção, Ele não dá orientação completa. Ele não dá o plano inteiro para nós. Ele vai dando à medida em que você vai confiando. Ele vai te dando à medida que você vai obedecendo. Ele vai te direcionando e fazendo com que você avance à medida em que Ele vê e consegue perceber que há no seu coração obediência, submissão à sua palavra. Para que Deus vai falar com você se a coisa que Ele fala entra por um ouvido e sai pelo outro? Mas quando Deus encontra um coração submisso, quando Deus encontra um coração pronto a ouvir a sua direção, Deus vai orientando. Então agora, Felipe sabe para onde ele tem que ir, ele levanta, ele parte, ele vai. Mesmo sem saber o que o espera, mesmo sem saber o que vai acontecer com ele, porque ele sabe que se Deus está dirigindo, se Jesus está conduzindo a sua vida através do Espírito Santo, não tem erro. Não tem como errar, não tem como não dar certo. E aí então ele vai. E aí então é interessante, verso 29 e 30, porque Felipe tem que exercer uma outra qualidade, uma outra característica, que faz parte da sua identidade, que é confiar. O Espírito Santo diz para ele: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Felipe correu para a carruagem, é o que Lucas vai dizer. Gente, imagina se isso fosse nos dias de hoje. Aqui na estrada, você está ali no portão, e aí passa um carro e Deus fala assim: você corre atrás desse carro, vai lá. Não tem sentido. Humanamente falando, isso não tem sentido. Mas Felipe vai, ele obedece, ele confia na voz do Espírito Santo, ele sabe que não há engano, não há erro, não há falta de orientação clara quando é o Espírito Santo que fala. Então, se é para eu ir, eu vou. E ele confia na voz de Deus. Nós precisamos confiar na voz de Deus, na voz do Espírito Santo, naquilo que Ele está nos dizendo, se nós queremos cumprir a missão que Deus quer para nós. Deus está te mandando para algum lugar, confie. Hoje de manhã nós estávamos falando sobre levantamento de recursos, sobre dinheiro para projeto, sobre dinheiro para sustento, e eu sei que essa é a maior preocupação, a maior neura, aquilo que perturba a vida do missionário. Confia! Se Ele está te chamando, confia, porque Ele vai fazer. Se o Espírito Santo está te guiando, confia, porque Ele vai fazer acontecer. E essa é a história de Felipe. Ele vai, ele ouve, ele se submete, ele confia e ele vai. E a história de Felipe tem alguns elementos muito interessantes. Eu já disse, é a primeira vez que o Espírito Santo fala com alguém sobre o trabalho missionário, dando orientações claras, especialmente depois da ascensão de Jesus. O etíope é o primeiro gentil convertido em toda a história da igreja primitiva. É a partir do eunuco que o evangelho chega à Etiópia. E é a partir da vida da ação de Felipe na vida do eunuco que o evangelho chega até os confins da terra. E aí você presta atenção no que aquele homem está dizendo. Aquele homem conhecia muito bem os ritos judaicos, tanto que ele havia vindo a Jerusalém para isso. Ele conhece os profetas, ele conhece os livros, mas ele não entende.
E quando Felipe se aproxima dele, e eles começam a conversar, e ele pergunta: olha, você está entendendo isso aí que você está lendo? Qual é a resposta dele? Como eu posso entender se não há quem me explique? Como eu posso entender se não há quem me explique? Esse é o clamor da grande maioria dos povos que ainda não foram alcançados pela graça de Deus. Em muitos desses povos, Deus tem aberto portas para que o Evangelho seja pregado, mas eles ainda estão como esse eunuco, dizendo: eu não entendo, porque não tem quem explique. No começo do meu ministério, por volta do 2003, eu trabalhava com plantação de igreja entre comunidades quilombolas aqui no estado de Goiás. E volta e meia nós levávamos equipes missionárias. Inclusive levei 2 equipes do PV em Atibaia para o trabalho que nós tínhamos ali. Mas em uma outra equipe, num outro contexto, nós estávamos ali trabalhando numa vila, naquela comunidade quilombola, sem energia, escuro, à noite, resolvemos fazer um culto com a comunidade ali. Então convidamos as pessoas e dissemos: olha, no final da tarde vocês vêm, porque nós vamos ali compartilhar um pouco da história do Evangelho, nós vamos compartilhar ali um pouco daquilo que nós temos estudado e aprendido de Deus para vocês. E aí uma multidão veio ali, algumas crianças, alguns adultos, e aí tinha mais criança do que adulto. A gente ficou na dúvida do que fazer, e aí falou: vamos fazer o seguinte, vamos usar fantoche. Fantoche é fácil, todo mundo entende, os adultos aqui também vão gostar. E aí então entramos naquela casa bem humilde, de palha, de barro, tinha uma janela, e nós combinamos o seguinte: vamos fazer o seguinte, o Paulo e não lembro quem era, uma outra moça que estava acompanhando a equipe, vão ficar do lado de dentro com o fantoche, e o missionário, um dos nossos missionários, vai ficar ali do lado de fora, e vamos fazer essa interação e contar aqui uma história bíblica. Ótimo, estratégia sensacional. E o resto da equipe fica com o farolete iluminando para o pessoal ver os bonecos. Está definida a estratégia missionária, vamos lá. E aí então, aquele missionário nosso ali: olha, bem-vindos, bom ter vocês aqui, boa noite, que legal que vocês estão aqui. Nós chamamos vocês aqui porque nós queremos contar para vocês uma história sobre Jesus. Vocês sabem quem é Jesus? Silêncio absoluto. E aí então aquele missionário virou para os fantoches: vamos criar uma interação, e disse: oi, tudo bom? E vocês como estão? Vocês sabem quem é Jesus? E o tonto que vos fala aqui era um dos fantoches, que falou assim: ah, claro, eu sei quem é Jesus, eu tenho aprendido sobre ele todos os domingos lá na minha igreja. E aí um homem lá no fundo, um quilombola, levantou e disse assim para o boneco: se você sabe quem é Jesus, por que você não fica aqui para nos ensinar? Se você sabe quem é Jesus, por que você não fica aqui para nos ensinar? Acabou o trabalho missionário naquela hora. E aí nós dissemos para aquele homem: então peça para Deus mandar mais gente para cá. E aquele homem fez a oração mais linda que eu já ouvi na minha vida. Um homem que eu não sei se ele conhecia Jesus, eu não sei se ele já tinha ouvido falar de Jesus alguma vez, mas aquele homem então levantou do jeito dele e falou assim: Deus, manda gente para ensinar sobre Jesus aqui, igual da quantidade dessas estrelas do céu. Você pode imaginar, uma noite de céu claro, sem energia elétrica, dava para ver todas as estrelas do céu. E a oração daquele homem: manda gente aqui, na mesma quantidade das estrelas do céu, para nos ensinar sobre Jesus. Como eu posso entender se não há quem explique? Felipe não se contenta. E eu tenho orado para que Deus encontre pessoas que não se contentem tão facilmente com o trabalho missionário. Eu tenho orado para que Deus encontre cada vez mais pessoas incomodadas com essa frase: como posso entender se alguém não me explica?
Felipe não é alguém que se contenta facilmente, e essa é outra característica que nós precisamos ter em nós. A gente não pode se contentar facilmente com aquilo que nós estamos fazendo. A gente precisa querer sempre mais. A gente precisa querer servir sempre mais. A gente precisa querer avançar sempre mais. O texto diz, logo no final do texto que nós vimos, que Felipe, porém, apareceu em Azoto. E indo para Cesareia, o que ele faz? Prega o Evangelho. Aonde? Em todas as cidades das quais ele tem passado. Em todas as cidades. Lucas vai nos ensinar e vai nos falar sobre uma igreja que é intencional. Características dessa igreja: ela é intencional, ela é centrada na pessoa de Jesus, ela age de forma integral, da manifestação integral do poder de Deus. E essa comunidade é formada de pessoas como Felipe, pessoas que são sensíveis para ouvir e perceber o mover e a direção de Deus. Pessoas que são submissas, obedientes à voz e à direção de Deus. Pessoas que confiam naquilo que o Espírito Santo diz. Suas vidas estão entregues a Deus de tal forma que eles confiam. E é formada por pessoas que não se contentam, que querem sempre avançar ainda um pouco mais. Ainda um pouco mais. Se nós queremos ver o Evangelho sendo pregado nessa geração, já que nós não conseguimos fazer isso nas gerações passadas, nós precisamos de pessoas que tenham a sua identidade baseada nessas características. Pessoas que tragam esse ensinamento para dentro de si, pessoas que orem, busquem ao Senhor e digam: Senhor, me torna uma pessoa sensível à tua voz, uma pessoa submissa à tua voz, uma pessoa que confia na tua voz, uma pessoa que não se contenta, que quer sempre avançar ainda mais para que o Evangelho seja pregado. E eu queria convidar você a tirar 5 minutos. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você orasse, que você clamasse a Deus nesse momento, que você dissesse: Deus, eu preciso trazer na minha vida essas características de sensibilidade, de submissão, de confiança e de não se contentar, de querer ainda mais que o Senhor me use. Olha o Senhor, coloque a sua vida diante do Senhor em nome de Jesus.